meu nome é Fábio dos Santos. Quando eu falo que nosso objetivo aqui é facilitar, de fato é tirar do linguajar jurídico, tirar da legislação e dar exemplos de maneira clara e objetiva, onde qualquer um possa entender. Quando eu falo que é importante você saber das regras e exceções, é porque muitas vezes você faz a liberação do fundo de garantia de uma maneira errada. Imagine se você ou o seu filho são portadores de neoplasia maligna, vírus HIV ou estágio terminal. Então eu coloquei aqui, para vocês entenderem de uma maneira mais clara e objetiva, 4 exemplos. Existem mais que a gente consegue trabalhar também, mas aqui, para ficar mais claro e objetivo, eu garanto que vai ajudar muita gente que talvez não conseguiu fazer a liberação da FGTS ou não fez porque não tinha essa informação. Eu garanto que muitas pessoas, a partir desse vídeo, você vai conseguir fazer a liberação. Primeiro exemplo que eu tenho aqui. Aqui, o artigo 20, ele fala que eu vou poder movimentar meu FGTS se eu for um acometido de neoplasia maligna. Só que daí o que acontece? Eu destaquei aqui 2 pontos, quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes. Então quando ele fala qualquer de seus dependentes, ele não está falando que é filho, que é tio ou que é neto. Então se eu falo qualquer de meus dependentes, pode ser o meu filho, pode ser a minha mãe, pode ser o meu pai, pode ser meu enteado, pode ser meu sobrinho, meu irmão, pode ser meus avós. Ou seja, são os meus dependentes e eu tenho que provar essa dependência, ok? Primeiro exemplo aqui. Primeiro exemplo, eu tenho o pai e tenho a mãe. Eu vou utilizar a caneta vermelha para destacar quem seria, no caso, a pessoa da família que esteja o quê? Com uma dessas doenças, ok? Pode ser a neoplasia maligna, pode ser o vírus HIV, pode ser o estágio terminal. Importante destacar que não precisa ser os 3, pode ser qualquer um desses aqui, desde que você tenha o quê? O laudo e o atestado comprovando essas doenças. Nesse primeiro exemplo, eu destaquei aqui como se fosse o filho, ou seja, o filho ele é portador de neoplasia maligna. Eu vou utilizar sempre neoplasia maligna, mas pode ser qualquer um desses aqui, ok? Para reforçar, novamente, eu vou utilizar como exemplo, como se o filho fosse portador de neoplasia maligna, que é o câncer, mas pode ser o vírus HIV ou estágio terminal. Isso é só para ficar mais fácil o entendimento aqui para vocês. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um filho que ele é portador de neoplasia maligna. Quem é que pode sacar o FGTS? Pode o pai e pode a mãe. O filho, ele é menor de idade. Tá vendo aqui? Eu descrevi menor de idade, talvez aí no vídeo vocês não consigam ver, mas ele é menor de idade. Ele consegue sacar o FGTS? Não, porque ele não está trabalhando. Óbvio, né? Mas o pai e a mãe poderá sacar o FGTS. Ficou claro? Ficou objetivo? Né? Eu acho que aqui não tem nenhum problema quanto ao entendimento, quanto à compreensão. Vamos aqui para o nosso segundo exemplo. Vamos dizer que aqui o filho também ele é cometido de neoplasia maligna, mas câncer, mas ele é maior de idade. Então, o pai dele trabalha, a mãe dele trabalha e ele também trabalha, ou seja, ou trabalhou. Né? Deixar bem claro que, mesmo ele sendo portador de neoplasia maligna, não significa muitas vezes que ele não está trabalhando. Ele pode estar trabalhando, pode estar com a doença, a empresa pode estar fazendo recolhimento do FGTS, então quem poderá sacar o FGTS? Ele vai poder sacar o FGTS, o pai vai poder sacar o FGTS e a mãe também vai poder sacar o FGTS. Por quê? Porque a legislação está falando, quando o trabalhador, que no caso quem é o trabalhador aqui é o filho, ou qualquer de seus dependentes for acometido. Então, se ele está falando, quando o trabalhador, e quem é que depende de mim? Meu pai e minha mãe. Eu tenho lá na declaração da empresa, eu coloquei aqui, quem é meus dependentes? Pai e mãe. Nosso terceiro exemplo. Vamos dizer que nesse caso aqui, eu tenho como meu dependente o pai e a mãe. Só que veja bem, o pai e a mãe eles não trabalham. O pai e a mãe não trabalham. Mas o filho ainda ele continua trabalhando, ou seja, o pai e a mãe já são idosos, já são idosos, não tem mais condições de estar no mercado de trabalho, e o filho está trabalhando. Então, nesse outro exemplo aqui, pode ser o quê? Pode ser o pai ou a mãe, tá? Então eu vou destacar aqui os dois, pode ser o pai ou a mãe, provando que pai ou a mãe sejam acometida de neoplasia maligna e for dependente, pronto, ele vai ter ali
como sacar o FGTS. Eu vou destacar aqui, ó, o item 2, que ele é de suma importância, que todos da família podem sacar o FGTS. Nesse caso aqui, ó, tá? Nesse caso. Vamos dizer que aqui, ó, eu tenho irmãos que são dependentes. Você é o cabeça da casa. Então você tem irmãos que dependem de você, só que pode ser você que pode estar com a neoplasia e você pode sacar, ou que o que é mais importante, isso você talvez já saberia, ou qualquer dos seus dependentes. Quem são os dependentes? Pode ser seus irmãos? Pode ser seus irmãos. Vamos dizer que você é o cabeça da casa, mora junto com os seus irmãos, ou seja, os seus irmãos dependem de você. Seus irmãos podem ser menores, mas eles são teus dependentes ali. Então, nesse caso, você também vai poder sacar o FGTS. Vamos dizer que você mora com os avós, ou seja, os seus avós são os seus dependentes. Você vai provar que se eles forem possuidor de neoplasia maligna, vão também poder o quê? Sacar o seu FGTS. E aqui eu coloquei outros. Por que eu coloquei outros? Porque você pode ter um enteado, pode ter o seu cônjuge, não precisa ser marido e mulher, pode ser, no caso ali, a sua companheira, ou seja, Fábio, eu não sou casado no civil, tenho união estável, não tem problema, vá até um cartório, faça uma declaração de união estável, que é muito fácil, muito barato para você fazer. Para quê? Para que lá na Caixa Econômica Federal ninguém venha a prejudicar você muitas vezes, porque você não tem qualquer declaração que convive com aquela pessoa. Como eu falo sempre, o nosso objetivo aqui é sempre deixar mais claro as informações que muitas vezes está descrito na legislação. Veja bem, se eu fosse colocar aqui para vocês o que estava descrito na legislação, eu tenho certeza que você já tinha saído desse vídeo. Por quê? Porque quando a gente começa a falar muito da legislação e não coloca de uma maneira clara e objetiva, é aquilo que você precisa. Claro que muitas vezes você já tinha saído desse vídeo. Mas eu tenho certeza que se você ficou até o final desse vídeo, eu tenho uma novidade muito importante para você. Eu deixei na descrição desse vídeo aqui um e-book onde você pode baixar gratuitamente, onde eu falo sobre o quê? Sobre o auxílio doença passo a passo. Talvez você não possa estar mais dentro de uma empresa, e você já tenha sacado o seu FGTS, mas eu tenho a plena certeza que você conhece alguém, que seja da sua família ou alguém, amigo, que muitas vezes pode sim ter esse problema aqui, esse mal que assola milhões de pessoas, que pode ser a neoplasia maligna, pode ser o vírus ou um estágio terminal. Então eu peço para que você possa curtir, compartilhar e muitas vezes marcar essa pessoa nesse vídeo, para que você possa, de uma maneira indireta, estar ajudando essa pessoa a poder sacar o seu FGTS. Claro que para muitas pessoas o FGTS hoje, na situação que nós nos encontramos aí numa crise nesse Brasil, que ela possua no mínimo lá 300, 400 reais, já vai ser de suma importância ela sacar e fazer tudo isso de forma gratuita, ela mesma fazendo, porque não é difícil fazer, não é difícil. Para a gente fechar esse vídeo, eu vou explicar para vocês um último ponto aqui. Para todas essas doenças aqui, você tem que o quê? Prontuário médico. Solicita o seu prontuário médico e laudos, ok? Por que laudos? Fábio, eu preciso de um atestado aqui? Precisa, tá? Para neoplasia maligna precisa de atestado, ok? Por vírus também precisa, vírus HIV também atestado, estágio terminal também atestado. Então, o que é importante? Ter o atestado médico e o laudo para comprovar. O atestado ele vai falar, eu atesto que ele é portador daquela doença, ou seja neoplasia maligna, vírus ou estágio terminal. E o laudo. Por que o laudo? É o laudo que você vai conseguir, ou seja, fechar todas as lacunas, ou seja, fechar todas as formas que muitas vezes a Caixa Econômica Federal venha o quê? Querer negar a liberação do seu FGTS. Eu falo isso para você porque é experiência própria. Eu compareci até a uma Caixa Econômica Federal munido de todos os documentos, ou seja, eu estava com todos os documentos e mesmo assim, o que ocorreu? A Caixa Econômica Federal, ela tentou negar a liberação do FGTS. Então, eu conversei com os demais, pedi para conversar pessoalmente com o gerente e expliquei que aquela maneira de interpretação que eles estavam tendo, somente se o trabalhador fosse portador, era uma maneira equivocada de interpretação da legislação. Então, a partir do momento que eu descrevi a Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, numa folha de papel, o artigo 20, e descrevi esses 3 incisos aqui, posteriormente, essa mesma pessoa que me atendeu, que eu não vou citar o nome aqui,
ela veio me pedindo desculpa e a maneira que ela tinha sido instruída era equivocada e que a maneira correta era aquela que eu estava explicando para ela e, consequentemente, foi liberado o FGTS tanto do filho como tanto do pai. Se você gostou dessa videoaula, eu gostaria que você curtisse, compartilhasse para que a gente possa chegar essas informações às pessoas que mais precisam e na hora que elas mais precisam, que é essa hora de difícil muitas vezes, até de assimilar, de tentar procurar ajuda, porque muitas vezes, querendo ou não, as doenças muitas vezes elas desestabilizam, né? Desestabilizam, ou seja, desestrutura totalmente, muitas vezes, a sua forma de compreensão, de raciocínio, onde o seu principal objetivo é o quê? Tentar se livrar daquela condição ruim. Se você gostou dessa informação, gostaria que você curtisse, compartilhasse e marque sim as pessoas que mais precisam. Eu fico por aqui, um grande abraço, até mais, tchau, tchau!